Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Então, semana passada a gente trabalhou, né, o movimento agropecuário, as mudanças que estão acontecendo aí no campo, né? E o que mudou desde a colonização do Brasil até uma intensificação, né, o surgimento das grandes cidades. E hoje a gente vai falar do espaço urbano. Vocês podem acompanhar a partir da página 133. Então, veja, as cidades urbanas, elas têm característica do tipo grandes aglomerações, uma concentração em massa de pessoas, seja em busca de emprego nas áreas secundárias ou terciárias, né? Mas que ganha aí uma grande extensão, como é que eu posso dizer? Não só de território, mas principalmente em grande quantidade de pessoas, né? É importante ser dito que, mesmo que no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo existam várias cidades, muitas características delas, mesmo que se assemelhem, mas também podem ser bastante diferentes. E isso vai desde o quê? Dos tipos de construções de uma casa, do tipo de indústria que é realizada nessa cidade. Tudo isso traz elementos diferentes e que acabam colocando num patamar de distanciamento e diferença muito maior do que a gente pode imaginar, certo? E aí, paisagem urbana, né, é o como a gente intitula, né, aí as cidades. E aí na página 134, a gente tem um tópico que diz o seguinte: a origem das cidades e urbanização. E aí, eu vou dando uma lidinha e a gente vai explicando, tá bom? No Brasil, os primeiros núcleos urbanos se formaram no século XVI, durante o período colonial, que é justamente onde começa a surgir aquelas primeiras vilinhas, né, aí para desenvolvimento de algumas técnicas industriais, não, né, agropecuárias, que o Brasil começou aí logo no início da monocultura. E aí, a primeira cidade brasileira foi construída com o objetivo de fixar portugueses na colônia. E aí, da necessidade desse fixamento, né, dessas pessoas, acabou que idealizando novas construções. E é daí que sai a ideia de vila de uma região e acaba se espalhando por todo o território brasileiro, onde tem aí o enfoque comercial do período colonial. Contudo, a urbanização começou a ocorrer no Brasil em meados do século XX, quando a indústria se tornou o setor mais importante da economia nacional, posto antes ocupado pela agricultura. E aí o que é que acontece, né? Vale a pena a gente retomar no primeiro conteúdo. Quando começa a chegar os centros urbanos, né, que começa aí a ter um inchaço populacional, a migração de pessoas do campo para a cidade, é justamente quando chegam os setores industriais nessas cidades, né? E aí é o que vem a oferta de emprego, a oferta maior, né, de uma qualidade de vida, segundo alguns pensam, né? E aí é o que dá mais ênfase ainda a questão da aglomeração, assim também como renda econômico. A renda econômica advinda de um território industrializado é totalmente diferente de um rural, né? Isso aí, muitas pesquisas já enfatizaram isso, que quando se trata de economia, os maiores focos, os maiores picos econômicos são desenvolvidos justamente aí nas grandes cidades. E aí, em 1940, por exemplo, apenas 31% da população brasileira vivia nas cidades. Hoje a taxa de urbanização é de 85%.
de habitantes. E isso em decorrência do quê? Do processo industrial. Um dos principais fatores que levaram à urbanização brasileira foi a intensa migração campo-cidade, o que causou o êxodo rural, impulsionando, sobretudo, pela mecanização do campo e pela criação de empregos nas indústrias e das cidades. Então, gente, não necessariamente vai dizer que a culpa de ter o êxodo rural foi por causa do setor industrial que chegou na cidade. Não. Quando a gente fala de mecanização nas áreas rurais, a gente também está deixando de fornecer um emprego a uma pessoa para simplesmente substituir 3 pessoas por uma máquina. Né? Isso também pesa para o trabalhador rural que precisa ganhar o seu dinheiro mensalmente para aí ajudar nas despesas de casa, enfim, seja esses gastos qual forem. Ao longo do processo de urbanização, as cidades receberam melhorias, como implantação de meios de comunicação, abertura de ruas, instalação de água encanada e de energia elétrica. Elas se transformaram para atender novas necessidades da população urbano-industrial. Ou seja, o espaço da cidade com indústrias. Entretanto, de modo geral, a urbanização brasileira ocorreu de forma acelerada e desordenada, sem planejamento adequado para suprir as demandas de todos os habitantes. E aí, veja só o que acontece. Quando muitas pessoas elas optam por morar no mesmo espaço, seja por questões de melhor qualidade de vida, de um emprego, enfim, sem um planejamento adequado, é justamente onde começa a surgir os primeiros focos de uma sociedade desorganizada. Por quê? Para você morar numa cidade e a cidade dê uma qualidade de vida, você precisa ter saneamento básico, atendimento à saúde. Só que eu sempre gosto de fazer essa comparação com a festa de aniversário, que a gente faz uma festa de aniversário e convida 15 pessoas, né? Mesmo que só distribua 5 convites, mas quando soma por nome, 1 a 1, dá um total de 15 pessoas. Então você se planeja para receber 15 pessoas na sua casa. Só que aí no dia do aniversário tem um primo na minha casa, tem um sobrinho que chegou de viagem ontem. E aí a gente não vai deixar de ir para o aniversário e levar ele para deixar a criatura só em casa, né? E aí o que acontece? De repente, a festa que era para ter 15 convidados, se tornam 20. E aí o espaço fica menor, a quantidade de comida se reduz. E tudo isso causa um desequilíbrio na festa e um estresse muito grande. Da mesma forma, é com as cidades. As cidades, quando elas começam a ser projetadas, né, começam a ter um desenvolvimento social diferente, é necessário um planejamento. E esse planejamento ele é justamente montado em cima da quantidade da população, do número de habitantes que moram aí, né, nessa cidade. Então, se começa a ter uma somatização muito grande de pessoas vindas de outros lugares, vai ter aí um inchaço populacional. E, em consequência disso, vai ter o quê? Um número maior de desemprego, moradores de rua porque não tem condições de pagar um aluguel, certo? Tudo acaba se agravando no final das contas. No novo cenário urbano brasileiro, formam-se as metrópoles. E o que são essas metrópoles? Cidades de grandes dimensões e elevado número de habitantes, que centralizam a maior parte das atividades terciárias da sua região ou do seu país. E aí um exemplo disso a gente tem o quê? São Paulo e Rio de Janeiro, que são as 2 cidades que têm um índice de habitantes maior, principalmente em São Paulo. E tem aí a questão do inchaço populacional, onde muitos migraram, né, aí para São Paulo em busca de melhores condições de vida, já que lá tem seus setores industrializados, principalmente dando uma oportunidade de emprego no setor terciário, né, no comercial. E aí muitos acabam que mudando para lá justamente em busca de uma melhor condição de vida e em busca de um emprego, tá bom? E isso vai fazendo com que aconteça aí um inchaço populacional, como falei antes.
A expansão de algumas metrópoles e de suas cidades vizinhas, ao ponto de se unirem, formam-se regiões metropolitanas, que é um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente, e a uma cidade central. Então, veja, é como se a gente pegasse pequenas cidades, né, mas que têm grande potencialidade comercial e um grande índice populacional, e ela fizesse fronteira com outra cidade que também tem as mesmas significações, um bom comércio e uma boa quantidade de habitantes. A soma dessas duas, elas já se formam aí uma região metropolitana. Então, a região metropolitana, ela é a junção de mais de uma cidade metropolitana, certo? Eu acho que dá para vocês entenderem mais ou menos como isso funciona a partir dessa explicação. E aí, né, a gente faz a nossa pausa para fazer... Minto, não vamos fazer uma pausa. A gente vai adiante. Para a página 137, onde tem falando de rede urbana brasileira. Tá certo? Quando a gente fala de rede urbana brasileira, o que isso quer dizer? Aí, aqui no Brasil, em meados do século XX, as cidades elas passaram a se interligar. E aí, como foi que facilitou? Né? Através das rodovias. Né? Quando se faz uma construção de uma estrada que liga uma cidade à outra, acaba que gerando um vínculo comercial, acho que pode ser dito assim. Porque as pessoas, os produtos, né, eles acabam que fazendo uma rota comercial, uma rota entre cidades. E aí, essa conexão, ela gera uma intensa interdependência, né? O que eu não tenho na minha cidade, eu posso buscar em outra. E vice-versa, né? Então, essa rede urbana, ela consiste tanto em questões de produção, como em pessoas, como de materiais. E aí, o que acontece, né? Outro ponto que faz parte dessa rede de conexões é também a área rural. E aí você já vai estar perguntando, mas por que a área rural se são dois espaços diferentes? Porque com a chegada dos avanços tecnológicos, a rede rural, né, as áreas rurais, elas começaram a receber muitos equipamentos dos centros urbanos. E aí é justamente onde coloca essas áreas rurais no meio dessa conexão de redes, né? Essa troca, essa interdependência que é gerada entre uma ou mais cidades, ela gera uma rede. E essa rede, como eu disse antes, ela é em decorrência do fluxo de pessoas, do fluxo de mercadorias e de produtos como matéria, até mesmo a própria matéria-prima, entre uma cidade e outra. E aí, uma das maiores cidades, né, conhecida como metrópoles, influencia diretamente na rede urbana. Por quê? É justamente quando o processo de interdependência ele se intensifica ainda mais. E aí, a gente tem aí na página 138 uma classificação de metrópoles, onde vem dizendo assim: veja a seguir a hierarquia das metrópoles na rede urbana brasileira, como foi apresentada em 2008 pelo IBGE. E aí o que isso quer dizer? Que a organização social de metrópoles, ela tem um poder hierárquico e ela é dividida em 3 partes. A grande metrópole nacional, né, que aí a gente tem um exemplo de São Paulo. Temos a metrópole nacional, que a gente já segue para Rio de Janeiro e Brasília, né, que também estão no primeiro nível de gestão territorial, juntamente com São Paulo. E temos a metrópole, que a gente usa Manaus como exemplo. Belém, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre.
que consiste em o segundo nível de gestão territorial. Então, veja, a gente tem a grande metrópole nacional, onde envolve desde a expansão territorial, como também a intensificação aí dos fluxos. Temos a metrópole nacional, né, que fica num patamar mais abaixo, mas que está desenvolvendo aos poucos essa intensidade de interdependência. E temos a metrópole, que são cidades bastante movimentadas, porém com um nível hierárquico mais abaixo. É como se a gente dividisse a metrópole em pequena, média e grande, né? E tudo isso, claro, que é gerado em decorrência de uma economia e de uma sociedade que trabalha loucamente, buscando intensificar tanto o mercado de trabalho como também a própria mão de obra, tá certo? E aí, por fim, né, já encerra por aqui, eu tenho para vocês como sugestão de leitura da página 133 à página 138, né? E a atividade da página 139. Lembrando, quando for fazer a atividade ou fazer o estudo e tiver dúvidas, vocês me mandem mensagem, tá certo? Que aí a gente tira todas as dúvidas que forem surgindo e vocês ficam cada vez mais preparados, tanto no aprendizado de vocês, como também para o nosso processo avaliativo, tá bom? Todas as atividades, né? Lembrando que as atividades devem ser enviadas por e-mail, tá certo? Um grande cheiro para vocês e até mais.